Vossa Alteza, acorde! Vossa Alteza o quê? Vossa Alteza? Vossa Alteza! Vossa Alteza! Isso é... Onde eu tô? Eu não tava terminando as plantas. Amanhã o Diego tem que tê-las prontas. Essa é a história onde esse prota aqui viaja para um mundo medieval e aplica seus conhecimentos em engenharia para criar ferramentas geniais. E também usa o seu senso moral para salvar bruxas muito bonitinhas. Enfim, vambora! A voz que o chamava era um senhor, que diz: agora é hora da execução, pedindo para que ele dê o decreto. Ele coça a cabeça confuso, mas então tem um choque, se lembrando. Ele é o quarto príncipe do reino Castelo Cinzento, Roland Wimbledon, ou seja, Ronaldo. A situação atual é o rei, pai dele, lançou um decreto: lutem pelo trono. Uma ideia bizarra para decidir quem será o sucessor do trono, colocando vários territórios sob o comando dos 5 filhos adultos. E aí, quem governar melhor, leva. Eles terão 5 anos para governar. Dessa forma, a luta será justa. Mas o Protinha já fica indignado com a ideia, afinal parece um jogo de estratégia em tempo real. Esses são os 5 filhos do rei adultos, os príncipes. O primeiro conta com uma força física impressionante. O segundo esbanja a riqueza. A terceira esbanja a força militar de uma pirata. E a quinta esbanja a inteligência de um gênio. Já o quarto príncipe é um cara mal falado, que recebeu uma cidade bem precária e suja. Bem na época da peste negra. Tudo indo mal. Mas então é hora da execução. Precisam do decreto. Ele se lembra o motivo pelo qual ele tá aqui. É para executar uma bruxa. Bruxa maldita! Encarnação do demônio! Por ter feito tantas coisas ruins, Enforquem até a morte! em um lugar onde a civilização não tem a mente aberta. Sério, esse tipo de coisa idiota existe mesmo? Colocando toda a dor e culpa em apenas uma pessoa miserável. Libertem essa bruxa! Vossa Alteza? Libertar a bruxa? Do que a Vossa Alteza tá falando? Ah, eu tô cansado, nós faz isso aqui outro dia, pode ser? O velhinho insiste, mas o prota não parece interessado. Nessa hora chega o cavaleiro, Carter, intervindo, dizendo que assim que a identidade for confirmada, a bruxa deve ser morta, pois, senão, pode atrair outras bruxas. O Ronaldo já pensa que o cavaleiro tem um bom físico e não parece que deveria ter medo de uma invasão. Então diz que deveria deixar que algumas bruxas viessem para capturar tudo de uma vez. Claramente metendo caô, dizendo que vai descansar. Todas dispensados. Na cidade fronteiriça, no castelo, tá o príncipe, cansado e seriamente questionando o que ele fez. Ele revela que não é acostumado a falar com muita gente e pensa que talvez tenha morrido por trabalhar demais e vindo parar nesse mundo. Enfim, no final das contas, isso é uma vida a mais. Ele não pode reclamar. De agora em diante, ele é o príncipe Ronaldo. Na prisão da cidade ele anda, enquanto o guarda ao lado dele informa sobre o perigo. Ele já tira o cara, dizendo que um cavaleiro com medo de uma mocinha é ridículo. Mas ele só diz que elas são bruxas afinal. Chegando lá embaixo... Venha, deixe-me ver. Não se aproxime! Não precisa ficar nervoso. Qual o seu nome? Vossa Alteza, não fale com ela. Ela com certeza irá te enfeitiçar. Ela já matou pessoas antes. O que aconteceu na mina? Pode me dizer? Não quer falar sobre? Não, eu falo. Meu pai trabalha na mina, mas ele ficou preso. Naquela hora, um minerador queria aproveitar para roubar tudo que ele tinha de valioso. Esse maldito ladrão! Vai pro inferno! Tio Oscar, não! Não vai arruinar meus planos! Não! Por favor, sobre eu ser uma bruxa, não contem. Então, foi teu vizinho que te entregou? Não foi ele. Quem me entregou foi meu pai. O velho chato já vem falando que depois de se entregar, ele deveria executar. Mas o prota já disse que quer dar uma boa olhada no poder dela. Ela pergunta: tu quer mesmo, meu bom? E ele afirma: a menina já diz que com um colar ela não consegue liberar o poder. E já avisa: se ele tiver coragem pra tirar, a curiosidade pode acabar matando. Vamos?
Comece sua performance. O que é isso? Vossa Alteza, cuidado! Esse é o poder de uma bruxa? Não chegue perto! Não há de se espantar o medo do povo. Ela é o próprio fogo. Acabou? O fogo apagou? Magia realmente existe nesse mundo? Imagine quantos preciosos recursos ela pode fazer. Eu satisfiz sua curiosidade, Vossa Alteza. Agora já pode me matar, não é? Não, senhorita Ana. Eu decidi te contratar. Nessa hora corta pra ele falando da segunda lei da termodinâmica, que é basicamente não se pode trocar de uma temperatura alta para uma temperatura baixa sem um conversor. E a magia facilita isso demais nesse mundo medieval. O velho fica louco, desesperado, dizendo que além de ser perigoso só com ela, as outras bruxas ficarão de olho também e atacarão juntas. Mas o Prota só ignora e manda ele trazer um contrato, embora o velho não faça ideia do que seja isso. Ele já manda alguém arrumar uma casa pra ela, que tá toda confusa. Já no castelo onde o Prota tá morando, a execução ocorreu. Provavelmente com uma bruxa falsa, pra não alertar o povo. O velho tá muito incrédulo com o fato do Prota salvar a bruxa, e pensa que o príncipe já tá dando problemas. Mas o Prota dá uma bronca, dizendo que Barov não duvide dele, e menciona que não vê bruxas como demônios ou monstros. Então engata em uma explicação, e pergunta para o jovem senhor se ele acha que a cidade é um bom lugar, que diz que não. O Prota concorda com a cabeça, e diz que com a fortuna de seus irmãos, como eles poderiam ganhar o trono? As chances são zero, então ele só pode recorrer a um método. O velho foi conquistado, rapaz. Enfim, ele já manda trazer a bruxinha. A cena muda pra ela no banho. A menina tá desesperada com as maids dando banho nela. Mas assim, quem não ficaria, né? Tipo, tu acabou de conhecer as pessoas e elas já estão te dando banho. Então já entrega um uniforme, que o nosso príncipe escolheu pra ela. E assim, pela reação desses dois, já me dá medo. Até porque ela já pergunta se tem mesmo que vestir coisas assim. Rapaz. Então ela parte. O príncipe já tá no aguardo. Assim, tá bonitinha. Me lembra Sailor Moon. Achei que ia ser algo meio Harry Potter das ideias. E lá está o Prota, olhando para uma casa construída às pressas, mas serve para Ana praticar. Provavelmente magia. O cavaleiro anuncia a chegada da garota, que tá claramente envergonhada, mas a roupa tá estilosa. O Prota vai até ela e diz que ficou muito bom, dizendo que o uniforme foi modificado para ser o melhor possível. Pergunta o que ela acha, mas ela responde perguntando o porquê ele escolheu alguém como ela. Afinal de contas, ela é uma bruxa, com sangue maligno. Ele não tem medo? Eu não tenho medo. Pensar que bruxas têm poderes do demônio é só um preconceito humano. O motivo pelo qual te temem é por não te entenderem. Eu não acredito que esse poder seja demoníaco. A única coisa em que eu acredito é que esse poder é só seu. Ela fica corada, então segura a mão dele, que diz que irá ajudar ela a controlar esse poder. A cena muda para ela cansada, com vapor ao redor, e o Prota perguntando se ela pode continuar. Sai fogo da magia dela, então o fogo aumenta. E parece que não é tão fácil de controlar. Ela se concentra em meio ao fogo, mas parece que as roupas dela se queimam. De novo. Rapaz, que coisa, hein? Mas por sorte, o Prota deixou algumas roupas preparadas para ela. Nessa hora o velho chega correndo na cabana, chamando pelo príncipe. Vossa Alteza! Um esquadrão de patrulha reportou que encontraram traços de bestas. Os meses do demônio chegarão cedo esse ano. Todos se viram em choque. Mas o Prota tá todo perdido. Ele pergunta o que são esses meses, todo confuso. Ele se vira pra Ana, que tá tremendo em choque. E então o velho explica. Todo ano, após a primeira neve, o sol se torna fraco e escuro, e os portões do inferno se abrem. A cidade deles não tem nenhuma capacidade de se proteger, então todos seus habitantes migram para o norte cancioneiro, e menciona que a segurança dele como príncipe será prioridade. O Prota pergunta se ele já viu os portões antes. O senhor diz que não, pessoas normais não conseguiriam, e chegar perto da montanha já é um desafio, a menos que essa pessoa seja uma bruxa.
Apenas bruxas não são afetadas pelo miasma e podem ver os portões do inferno. Então pergunta se o velho já viu alguma das bestas que saem dele. Mas ele diz que também não. O grupo que viu e sobreviveu a uma é bem seleto. O nosso engenheiro já pensa que ter de migrar todo ano atrapalha demais o desenvolvimento da cidade, tirando toda a esperança. O príncipe diz que se o forte consegue se proteger, então as bestas podem morrer. Logo, irão matá-las na cidade. Mas o velho diz que é diferente, afinal o forte tem uma grande muralha e muitas tropas do Duque Ryan. Já a vila é pequena e fraca. O prota já deduz que essa vila é usada como isca, só para não atrapalhar o reino, e manda o senhor trazer seu pessoal, todos os guerreiros que viverem na vila. Já com uma brisa boa em lugar calmo, tá o prota bebendo algo e a Ana toda fofinha comendo. O príncipe pede para ela contar sobre os meses do demônio, e ela começa. Diferente de como é para os nobres, para eles, os meses são como um pesadelo anual. Um pesadelo onde pessoas morrem. Afinal, o pai dela é minerador, e a maioria dessas pessoas vivem uma vida difícil. Todo ano, durante os meses, a colheita anual da cidade era transportada para o forte e trocada por comida para o ano seguinte e algumas moedas de ouro. Durante esse tempo, ficavam alojados no forte até o inverno acabar. Entretanto, quando os meses passavam de 3 e chegavam a 4 meses, a comida acabava, junto das suas forças para deixar o forte, além de todas as outras necessidades que eram distribuídas entre a população. O forte sempre se abusava do fraco lá, todo dia, sem descanso. Até mesmo um príncipe como ele pode reconhecer o quão difícil era, para ela, assim como para seu pai. Ela diz, lembrando do passado, que seu pai era cuidadoso com ela nessa época. Seu pai só queria continuar vivo. O prota, irritado com a situação, bate na mesa, afirmando que meses assim nunca voltarão a se repetir. Ele garante. Eles partem dali chamando pelo Barov, o velho, para assuntos anteriores. Já no escritório, as pessoas que ele chamou estavam lá junto do velhote. Ambos guardas da torre, Brian e Cão Cinzento. Além do diferentão, um caçador que lutou contra bestas demoníacas e até cortou a cabeça de uma. Todo torto tremendo, o moleque já disse que avistaram as bestas, então ativaram o farol, para que a cidade fosse evacuada. O prota pede uma explicação do outro sobre as bestas. Ele diz que elas originalmente eram bichos da floresta, mas após serem afetadas pelo miasma se tornaram ferozes, mas ainda assim podem ser mortas. Do nada o cara lá de trás fica bravo, e grita que elas não são nada demais. Ele já matou bestas, 2 delas. Ele afirma isso confiante. Na verdade, é o único ali que tem um mínimo de confiança. O velho diz que o cara é um caçador da cidade, com linhagem de gigantes. O prota diz para ele confirmar se realmente matou bestas, e ele diz que era uma espécie de javali selvagem. Nosso protagonista já pergunta, como assim espécie? Mas ele diz que é como eles chamam os animais desde antes de virarem bestas. Lobos melhoram sua destreza e velocidade, armadilhas comuns não funcionam mais. Javalis ganham couro duro, força maior e quase impenetrável. A menos de 20 metros você não consegue nem ferir um deles. Ou seja, como deduz o prota, o forte fica mais forte e o rápido mais rápido. Mas ainda são animais. O cara já se exalta concordando, levanta a camisa, mostra o shape e revela uma cicatriz. E diz que os mais perigosos são os híbridos, se referindo a eles como criações do demônio. A única que ele encontrou na vida parecia ser uma besta feroz, só que com asas. Voava um pouco, além de sempre saber onde ele estava. Me parece um dragão, hein? Ele só fugiu porque conseguiu pular no rio a tempo. O prota só consegue pensar em como esse mundo parece um RPG, com muralhas, bestas comuns e as voadoras. Já pergunta se eles são raros, e o guarda diz que sim, apenas 2 ou 3 por período dos demônios. Então o príncipe se decide, bate na mesa anunciando que sim, ele ficará na vila fronteiriça. Geral fica em choque, o cavaleiro vem todo desesperado chorando, dizendo 1001 motivos para que ele não fique. Como a falta de uma grande barreira, a falta de exército e as espécies de feras. Mas, e se o príncipe desse uma muralha à cidade? Bem entre o começo da montanha e o Rio Vermelho. Mas o cara fica doido, falando que não tem tempo para isso. Faltam só 4 meses para os meses do demônio. E isso levaria anos. O prota já disse que entende isso, e que se não tiverem a barreira até então, irá recuar para o forte. E o cavaleiro jura protegê-lo com a sua vida. Enquanto isso, no porto de Água Clara... A brisa do mar se tornou fria. O inverno está próximo. Ryan,
Quando nossa frota das velas negras será capaz de voltar? Se nada inesperado acontecer, chegaremos em 3 dias. Já no palácio, o guarda a acompanha, mas pergunta como ela previu tudo antes mesmo do rei anunciar a luta pelo trono. Mas ela disse que não previu. Não pensou que seu pai iria pensar em uma luta pelo trono. Essa ideia só serve para ajudar o segundo filhinho favorito dele. Será mesmo que quem governar melhor será apto a sentar no trono? Esse é o motivo por trás do plano Frota das Velas Negras. O motivo então era saquear sem taxas, juntando capital, além de juntar marinheiros, guerreiros e suportes para o povo. Essa é a terceira princesa, aquela que irá ascender ao trono. Ela menciona que os truquezinhos falharam. Ele diz que na cidade fronteiriça, a pílula falhou. Nos outros lugares, eles nem sabem. Eles presumem que sim, porque se não tem notícia dos outros lugares, é porque seus irmãos mataram os informantes. Mas não esperava que o quarto irmão saísse vivo, que é o Prota, por sinal. Então, tá desapontada. Mas a pescadora rei disse em uma carta anônima que viu o quarto príncipe comer a pílula com os próprios olhos. De toda forma, falha é falha, sem explicação. Assim que os meses do demônio começarem, o quarto irmão irá ao forte, se refugiar. O forte vai estar em confusão total. Então fale a pescadora rei para ela agarrar essa chance. A pílula foi comprada de um mestre de alquimia. É incolor, transparente e derrete em contato com a água. Se tomada, causa morte. Então ordena que, se ele escapar, que o enforque. Ana, o que está lendo hoje? Poesia dos nobres? Ou algo religioso? Olá, professor Carvan. Eu... Demônio! Monstro! Bruxa maldita! Enforque-a! Não, não, não! Eu sonhei de novo com a execução da Ana. Se mesmo uma garota pura como ela pode ser chamada de má, aqueles oficiais podem ser chamados de demônios do inferno. Além disso, esses mesmos oficiais, se não tivessem substituído os materiais da construção do novo teatro por qualquer coisa, apenas por algumas moedas de ouro no bolso deles, não teriam levado a vida de 30 pessoas. Mas esse reino não os julgou como mereciam. Foi a inocente garota pobre que levou a culpa, impondo taxas, apoiando desigualdade e coroando com um título de demônio uma garota confusa e depois a levando à forca. Deus, o que é o mal de verdade? Você é capaz de ver? Professor, o que tem de errado comigo? Não, você vai ficar bem. O professor te protege. O padre anda pela cidade pensando. Ele não tem feito nada, apesar de não concordar com as coisas. Ele não fez nada quando a guilda dos pedreiros foi destruída, e nem quando a Ana foi enforcada. E agora quer fazer algo pela garotinha cujo nome é Nana. Perto dali, tem uma multidão de pessoas, que se reúnem para ver várias ofertas de trabalho. O quarto príncipe quer contratar pessoas da vila, de todos os tipos de trabalhadores. O pessoal conversa e mostra interesse. A nota de emprego diz que o príncipe está recrutando pessoas para construir, sejam homens moedores de pedras, artesãos acima de 18 anos sem gênero específico e pedreiros, que podem ser qualquer um. Pessoas com um bom desempenho podem ter uma posição oficial depois. Ao ler isso, o padre saca alguma coisa, que, para ser sincero, eu não entendi. Acho que ele pensou em levar as bruxas, que poderiam ter uma posição oficial ali, mas logo cortou essa ideia, afinal o príncipe odeia a igreja, e ele seria levado à forca como cúmplice das bruxas. Agora toda sua esperança está no príncipe. Por Ana, que já morreu, por Nana, que está viva, e para curar o seu coração. O Prota e o Cavaleiro caminham, e então o Brutamontes indaga o quão alta pretende que seja a muralha. Mais ou menos 5 metros de altura e 2 de largura. Mas para isso, teriam de cavar uma trincheira para a estabilidade da muralha. E se as medidas forem essa, a parte de baixo terá de ser o dobro do tamanho. Mesmo com mais de 300 artesãos, nesse ritmo eles só terminariam ano que vem. O príncipe pergunta, qual o principal problema? E o jovem diz que para garantir estabilidade,
Cada pedra deve ser escolhida e talhada a dedo, para que fiquem juntas. É tipo Lego. Como um bom engenheiro, ele diz que irá seguir seu plano. Tanto a construção da muralha quanto a escavação da trincheira serão feitas ao mesmo tempo. E diz que a construção será mais rápida, graças à última invenção da sua oficina, o grandioso cimento. No quarto da queima, lá estão os dois parados do lado de fora. O loirinho do cavaleiro já pergunta se o cimento pode mesmo ser feito nesse quarto. Mas o príncipe já está pensando além. O cimento é fácil de fazer e os ajudaria muito na construção. O ponto principal e crucial da produção é a sua temperatura. E nessa época não tem muitas ferramentas de controle de temperatura. A não ser que as bruxas pudessem fazer isso. Deu certo? Eu não te desapontei, né? Era isso que você queria? Parece que sim. Se vai funcionar, saberemos só depois de testar. O príncipe já explica. Construir casas, pontes, estradas e vários lugares diferentes. Se for bem sucedido, ninguém vai precisar temer o vento ou que a chuva forte destrua suas casas. E algo tão incrível só é possível por causa da Ana. Os três lá fora usam o cimento para testar. O cara tá em choque porque, o negócio colou os tijolos. E o engenheiro já analisa e diz que é muito bom. Muito bem. Dessa vez a produção de cimento foi muito bem sucedida. Enquanto o cara fica testando a dureza do negócio, o Carter fica doido, falando que com isso podem ser muito rápidos. Desde que tenham pedras, podem em 5 anos construir uma muralha no reino todo. Mas o príncipe já questiona a utilidade disso. Não importa a muralha, não se defende o inimigo dentro dela. Ele preferiria que seu povo tivesse casas de cimentos duráveis e garantir que tenham sempre uma casa para voltar, após uma calamidade. No futuro, eu os deixarei ver que, nesse mundo, as forças das bruxas são a número 1. Na tenda tem um pessoal trabalhando, e o povo só no papo. Enquanto se trabalha é fácil pegar doenças, então a Ana não fará isso. Até porque, depois da nota de recrutamento, dobramos o número de trabalhadores de pedra, o que dá tempo para preparar a matéria-prima, enquanto a bruxinha descansa. No futuro, quando a linha de produção for grande, só ela não bastará. Então eles usarão o poder das bruxas para avançar como civilização. O cara é o capitalismo vivo. Enfim, mesmo com o poder dela resolvendo o cimento, construir uma muralha não é tão fácil assim. Mas ao menos, como ele mostrou para os trabalhadores como cavar pessoalmente, o pessoal está mais motivado para trabalhar. Mas apesar dos esforços deles, cavaram tudo torto. Parece mais um esgoto. Mesmo que seja engenheiro, ele não entende nada de problemas assim, porque não existiam antes. Se ele tivesse alguém para ajudar... Falando nisso, o velho chega dizendo que tem algo a reportar. Um pedreiro que veio ao chamado disse que já trabalhou na guilda antes. Que bem lembrado, é uma observação braba, mas tiveram que fechar pela falta de trabalho. Enfim, esse é o tipo de talento que precisam. Pode trazer ele agora. Na vila, no escritório do príncipe Ronaldo, tá ele e a bruxinha. Ela tá toda fofinha lendo o livro e ele brisado. A pessoa que ele requisitou chegou. O padre. O príncipe já fala que não precisa de toda essa formalidade. E o padre tá todo nervoso. Ele olha pra menina e ele achou que ela tinha morrido. Então já pergunta se é a Ana mesmo, incrédulo. Geral fica em choque nessa hora. E ela já chama ele de professor. O prota manda o Carter fechar a porta e ele corre bloqueando a passagem. Que coincidência. O pedreiro que ele contratou conhece a bruxinha. É realmente você? Ana! Me desculpa. Me desculpa. Você ainda estava viva. Que ótimo. Pelo que parece, não seria maldoso com ela. Não fique nervoso. Se acalme e me responda. Se é pedreiro, por que se tornou professor de Ana? Eu estou arrependido, majestade. Perdi minha calma. Meu nome é Carl Van. Já fui membro da Guilda dos Pedreiros, mas agora sou professor na vila. Ana é uma estudante a quem ensinei. Embora eu não saiba por que salvou uma bruxa, mesmo querendo algo com ela, é muito melhor que enviá-la à forca. O padre já pensa que isso é bom, porque ao menos ele não as vê como coisas do demônio. Se ele puder convencer o príncipe a ficar com a Nana também, talvez ela possa fugir de ser ferida. O padre explica a situação,
mencionando a Nana, aquela garotinha loira que a gente viu antes, e dizendo que ela é tão adorável quanto Ana. O príncipe diz que pode trazê-la a ele, e que caso seja realmente uma bruxa, ele irá garantir sua segurança. E explica também que não salvou a Ana pelo que ele tá pensando. Já diz que com o poder dela e o poder das bruxas em geral, ele pode fazer o bem, e não acredita que elas sejam criminosas ou coisa do demônio só por terem esses poderes que nasceram com elas. Enquanto ele diz isso todo sério e imponente, por dentro ele tá comemorando porque tem outra bruxa. Mudando de assunto, ele já pergunta ao padre sobre seu trabalho como pedreiro, e já explica pra ele o projeto, da muralha no começo da montanha, para se defender do ataque das bestas, entregando o projeto nas mãos do padre. Já no jardim do castelo está o guarda trazendo uma criança. Tadinha, toda tremendo com medo. Eu vou morrer? Não, você não vai morrer. Ana está vindo também. Eu sou o quarto príncipe Ronaldo. E você? Sou Nana Pinheiro. Ela sai correndo toda fofinha ver a Ana e elas conversam sobre um monte de coisas. Enquanto isso, a safada do príncipe pensando que a bruxinha só tem 17 anos e que quando crescer vai ficar bonitinha. E, enfim, depois dos pensamentos intrusivos, ele já pergunta pra Naninha quando ela despertou os poderes. O senhor vai mandar me enforcar? Ele já tenta acalmar ela, dizendo que como ela não é uma criminosa, então não tem com o que se preocupar. E ela toda fofa já diz que nunca viu o diabo antes, e a Ana já vai consolar ela. Depois já diz que há uma semana descobriu que era diferente, quando tentou curar um passarinho e algo saiu da sua mão. E logo depois disso, uma água cercou o passarinho, e depois curou a perna ferida dele. E então o príncipe pede pro Carter uma galinha saudável, se perguntando se ela pode usar o poder de cura, pois assim isso teria um valor imenso na vida das pessoas. E já fala pra ela não pensar que o seu poder é ruim de maneira alguma, pois ela é capaz de curar outras vidas. Mas ela diz que mesmo que o professor tinha dito que não é ruim, usar poderes é uma armadilha do demônio para seduzir as pessoas. E depois jura de dedinho que nunca viu o diabo. Mas o prota que veio do mundo moderno já diz que é claro que ela nunca viu. E diz que queimar pessoas como ela é só uma mentira da igreja, enquanto afirma que isso é tudo por benefícios. Vossa Alteza, por favor, seja gentil. Não vai doer, vai? Não, vai acabar rapidinho. Opa, povo! Esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que eu prometi meia hora, mas não deu. Enfim, foi quase. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou. Além disso, me diz qual thumb vocês preferiram. É importante para eu melhorar nas próximas. Tem essas três aqui, ó. O nome da obra é Realize That Witch. Para quem quiser dar uma olhada, tem um Mangadex. É só copiar e colar lá. E por fim, queria dizer que muito criador de conteúdo já trouxe essa obra aqui no YouTube. Então se realmente quiserem que eu continue trazendo, continua deixando seu apoio, beleza? Falou, eu fui!